Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com todos vocês que estão me assistindo hoje, né? Mais uma live nossa. E o tema escolhido dessa semana, que eu botei lá na nossa enquete, foi o tema número 1, né? Que fala sobre os sinais que o uso das redes sociais estão fazendo mal à sua saúde, né? Então, até que ponto a rede social ela pode nos deixar doente? Então, hoje nós vamos falar sobre vários tipos de problemas que o uso abusivo ou o uso excessivo das redes sociais podem acarretar a nossa saúde. Então, assim, uma boa noite para vocês, que essa fala de hoje ela venha servir para a gente estar nos orientando, tomando certos cuidados, nos policiando, colocando limite no nosso uso às redes sociais, ok? Muito obrigada pela audiência de vocês, já tem bastante gente assistindo a gente aí, poxa, maravilhoso, tá? Que possa contribuir o assunto de hoje. E foi bastante votado, né? Teve o tema 1, o tema 2, e o tema 1 disparou, só tive uma pessoa que votou no tema de número 2. O restante foi todo o tema 1, que é sinais de que o uso das redes sociais estão te deixando doente. Aí nós vamos ver que o uso abusivo da rede social pode nos trazer vários estágios de estresse, né, de ansiedade para o nosso corpo, para a nossa mente. Rodrigo de Souza já nos assistindo. Boa noite, Rodrigo de Souza. E também traz problemas de coluna, sérios problemas de coluna que nos traz também, né? O uso abusivo, o uso excessivo da tecnologia, da rede social. Nós vamos ver também que ela traz uma enfermidade que muita gente nem conhece, né? Que é a nomofobia, né? A nomofobia é um tema muito tratado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito comum ainda, tá? Que o doutor que trata muito isso é um doutor americano da Universidade da Califórnia. Então nós vamos entender o que é a nomofobia, tá? Mas primeiro então vamos começar falando da depressão que o uso abusivo da rede social ou o uso excessivo pode trazer à nossa saúde. Muita gente fala assim, por que a rede social pode trazer depressão para nós? Primeiro que, normalmente quando a gente está lendo alguma coisa, quando a gente está recebendo um retorno daquilo que a gente coloca na rede social, se esse retorno ele não for positivo, não for aquilo que a gente espera, com certeza vai trazer um mal-estar para a nossa mente e para o nosso corpo, né? Porque primeiro o mal-estar ele entra na mente. Da mente ele envolve todo o nosso organismo, trabalhando diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, assim, a depressão, o estresse, a ansiedade, ela se manifesta com muita facilidade na nossa vida, se a gente não tiver um equilíbrio ou um limite para a gente estar colocando nas redes sociais, até mesmo em termos de expectativas, né? Muitas vezes a gente cria uma expectativa em torno de quantos likes você vai receber na rede social, de quantas pessoas vão estar falando coisas positivas para você. Então, normalmente o indivíduo ele está sempre esperando coisas positivas. Dificilmente a gente está esperando coisas negativas da rede social. Eu, por exemplo, quando eu uso a rede social, é sempre para elogiar alguém, para dar boas-vindas a alguém, porque eu acho que o nosso o nosso ego, ele precisa ser massageado sim, né? E os trabalhos que a gente vê no dia a dia, na internet, eu gosto muito de olhar o story, né? Ali do Facebook, tem muitos trabalhos ali maravilhosos. Então, assim, você parar para dar um oi para os colegas e dizer, poxa, legal o seu trabalho, parabéns, isso é muito positivo. Todo mundo gosta de receber um elogio, gosta do seu ego ser massageado, da mesma forma que eu gosto, que você gosta, todos nós gostamos, entendeu? Então, assim, dá uma aliviada no estresse quando você usa a rede social para as coisas positivas. Então, isso vai com certeza diminuir o seu grau de depressão, de estresse, de angústia, de ansiedade. Então, assim, vamos tomar um cuidado com a expectativa que a gente vai criar em torno do tipo de trabalho ou do tipo de assunto que a gente leva para a rede social. Porque, por exemplo, tem pessoas como eu,
que a rede social é aberta ao público, o meu Facebook é aberto ao público, o meu Instagram é aberto ao público pelo meu trabalho, né? Por eu ser coach pedagógica, por eu ser psicanalista, por eu ser uma bispa, uma pessoa que prega o evangelho. Então, assim, tem muitos atributos na minha vida que permitem que a minha rede social seja aberta. Mas eu preciso ter um limite. Assim como muitas pessoas têm a rede social aberta, precisam ter um limite. Não criar expectativas além do normal. E estar sempre preparado para as críticas positivas e para as críticas negativas também. Então, a nossa mente, nosso coração precisa estar preparado para qualquer e todo tipo de crítica, ok? Marco também tá lá, ó, é o doutor. Boa noite, doutor Marcos. Espero poder contribuir para vocês, gente. Hoje o assunto é muito interessante. Eu achei que o número 2 fosse ganhar, mas assim, da rede social, toda vez que eu ponho alguma coisa da rede social, ganha sempre na enquete em disparada. Aí depois também a gente vai ver, depois da depressão, a gente vai ver o problema de coluna. Por que o uso abusivo da rede social? Quando eu não tenho limites de tempo, quanto tempo eu posso ficar no celular, quanto tempo eu posso ficar no computador, quanto tempo eu posso ficar envolvido com a rede social? O bom, gente, é que a gente estipule um tempo, 1 hora, 1 hora e meia. Quem trabalha com a rede social é difícil, eu sei, né? Muita gente trabalha como eu trabalho também. A gente está em atividade remota, trabalhando mais em casa do que na empresa que a gente trabalha. Então aí fica difícil porque você fica monitorando o tempo todo a rede social. Você tem que estar dando aquela olhadinha todo o tempo. Mas para os jovens, principalmente, para as pessoas que não estão trabalhando, que trabalham em casa ou que têm mais tempo de ficar envolvido com a rede social, toma cuidado com o tempo excessivo que você está tendo na rede social, porque vai cansar sua mente, vai cansar sua visão, né? E muitas vezes tem pessoas que usam o fone de ouvido o tempo todo, né? Vai para o trabalho com fone de ouvido, vai para a faculdade com fone de ouvido, vai para a escola com fone de ouvido, fica em casa para não ouvir os familiares, né? Coloca o fone de ouvido. Então, assim, tomar muito cuidado para não ficar o dia inteiro na rede social, que a pessoa vicia, fica o dia todo ali. Sempre vai ter algo para você ouvir ou para você ver na rede social. Você sempre vai tentar justificar para alguém que está tentando chamar a tua atenção para o tempo que você fica na rede social. Então, assim, os problemas de coluna são frequentes. As pessoas ficam muito tempo, curvam-se a cabeça para olhar na rede social, no celular, né, no computador, e ficam muito tempo com esse movimento aqui do pescoço para baixo. E o que acontece? Existe uma descarga, né, muito forte da inclinação do nosso pescoço para frente, para cima do nosso corpo. Esse suportamento dessa descarga, ele precisa ser no máximo de 6 quilos. E o que acontece? Quando eu não tenho esse controle desse tempo, ele pode chegar até 27 quilos. Preste atenção. Essa descarga que eu posso estar jogando para frente quando eu estou aqui olhando a rede social, o celular ou o computador, ela não pode passar de 6 quilos, tá? Essa inclinação. Porém, se eu estou ali muito tempo e começo a sentir esse peso aqui, né, descendo demais, a ponto de eu ficar cansada ao olhar para baixo, ao inclinar o meu pescoço para baixo, o que vai acontecer? Essa descarga pode chegar até 27 quilos. E aí muita gente já fica, né, com a sua postura comprometida, já começa a andar um pouco encurvado, muita gente já adquire o bico de papagaio, que é muito comum, que ele se localiza aqui atrás, né? Então, e fora, né, o desequilíbrio que pode causar, né, em toda a sua postura. Então, assim, um certo cuidado para a gente, ao invés de fazer isso, a gente pegar e fazer dessa forma assim, ó, o pescoço esticadinho, né? E a gente levantando o aparelho até a nossa visão estar equiparada com o aparelho de uma forma que o ângulo do pescoço fique reto, ok? Então a gente falou da depressão, da ansiedade, da angústia, né? Mais do problema de coluna. Agora também nós vamos falar sobre a perda auditiva. O uso abusivo ou excessivo dos aparelhos eletrônicos, principalmente do celular, do computador, né? Na rede social, pode nos acarretar também a perda auditiva. E já é comprovado pela Secretaria Mundial de Saúde
porque metade dos jovens já tem a sua audição comprometida e usam de forma irregular o volume permitido daquele sonzinho ficar no ouvido, né? Coloca o fone no ouvido, nós sabemos que tem uma amperagem permitida para a gente estar ouvindo aquele barulhinho no nosso ouvido, seja lá a música que a gente gosta, seja lá um rock, seja até uma música mais calma, não interessa o estilo de música. O que interessa nesse momento que você coloca o seu fone no ouvido é a altura que você envolve a sua tímpane, né? Então, assim, o tímpano da gente, ele precisa ter um limite para suportar o som para chegar até ele. Isso vai nos trazer qualidade de vida quando a gente respeita esse limite. Então, assim, muitos jovens, muitas pessoas já estão com a sua audição comprometida. Então, assim, vamos tomar um cuidado para a gente não estar abusando, né, dessa audição e abusando desse uso excessivo da rede social, ok? No nosso ouvido. Até porque você sabe que muitos concursos, tá? Em muito trabalho que você vai fazer prova, prestar concurso, você já faz exame, né? Tanto o exame da fala quanto o exame auditivo também. Então você pode estar prejudicado até na hora de passar num concurso ou numa prova que exija que você tenha boa audição, que não esteja com a audição comprometida, e você ficar reprovado na audição. Então é bom não correr o risco, ok? Então nós vimos aí a depressão, o problema de coluna e a perda auditiva. E agora a gente vai falar da insônia. O que acontece? Muita gente, existe um mito, um grande mito, que as pessoas falam que eu tenho que ouvir um barulhinho para dormir, o celular tem que estar ligado, o rádio tem que estar ligado, a televisão tem que estar ligada para me dormir melhor. Gente, isso é mito, até mesmo porque a luz que os aparelhos eletrônicos transmitem ou que ficam acesas no espaço que você está dormindo prejudica o hormônio do sono. Então, o hormônio do sono que precisa ser estimulado para você dormir, quando você desliga tudo no seu quarto ou no ambiente que você dorme, e aí quando você tem vários aparelhos ligados, ou até mesmo o teu celular, que normalmente as pessoas dormem com ele embaixo do travesseiro, né? Ou do lado na cabeceira, então aquilo ali está prejudicando o hormônio do sono. Então, aquela impressão de que eu durmo mais rápido é mito. Tá? Não existe isso. Lógico que tem pessoas que dormem rapidinho. Quando dá meu horário de se recolher, eu dou boa noite para todo mundo na sala, vou pro meu quarto, tranco a porta do meu quarto, se alguém bater, depois de 10 minutos eu já tô dormindo. Porque assim, primeiro que eu adoro chá, eu tomo chá o dia todo. E aí à noite eu tomo um chazinho de hibisco, 1 hora antes de eu dormir, e aquilo ali me relaxa. Aí eu faço minha meditação com tudo apagado, com tudo desligado, boto num somzinho ambiente e consigo dormir tranquila. Então assim, cada um tem um método para dormir. Agora, esquece esse método de dizer que se tiver ligado, aparelho ligado, você vai dormir melhor, porque não existe, isso é mito, tá? Provavelmente você já se acostumou e acredita, já botou na sua mente que aquilo ali te faz bem. Só que não faz bem. É comprovado cientificamente, tá? Que a luz que do aparelho que fica ligado, ela vai comprometer o hormônio do sono, né? E aí você vai ficar com a tua melatonina, vai ficar comprometida. Porque você vai produzir menos esse hormônio que vai te trazer um sono mais adequado e mais tranquilo durante a noite. Tá bom? Então vamos lá. Falamos sobre depressão, os problemas de coluna, a perda auditiva e agora da insônia. Agora vamos falar da nomofobia. O que é a nomofobia? Muita gente não conhece, né, a nomofobia, mas ela vai tratar da falta... Sabe aquelas pessoas que o aparelho não pode descarregar de jeito nenhum? Não pode ficar sem carregador? Se esquecer o celular em casa, a pessoa fica totalmente desconcentrada, fica totalmente perdida. Então, a nomofobia vai tratar esse tipo de ansiedade. É a ansiedade pela ausência do aparelho, a ansiedade pela ausência do sinal, pela ausência da internet, pela ausência do Wi-Fi, pela ausência de poder estar manuseando esse equipamento, tá? Não é muito bem conhecida aqui no Brasil ainda, né? Mas existe essa nomofobia, né? Que
a bateria não pode descarregar. O aparelho tem que ficar conectado o dia inteiro na tomada. Não tem gente que é assim? A pessoa tá aqui mexendo no aparelho, mas ele tá lá na tomadinha conectado, e se desligar a tomada, vai dar a impressão de que o aparelho vai parar de funcionar a qualquer momento. E às vezes a bateria tá 100% e a pessoa tá ali viciando o aparelho na tomada com medo de descarregar aquilo ali, né? E há até aquelas pessoas que acabam se permitindo que esse vínculo forte com a rede social e com o aparelho eletrônico vem até comprometer a sua harmonia entre família. Nós já podemos perceber que existem muitos jovens que já estão ficando agressivos com seus responsáveis dentro de casa, que já quando o pai ou a mãe ou o parente, a família, alguém pede para largar um pouquinho o celular, parar um pouquinho de conversar com alguém, a pessoa grita, briga, discute, como se a pessoa estivesse certa. Por quê? Porque existe a falta de limite, existe a falta da regra. Então, assim, se você quer que alguém dentro de casa tenha um limite ao utilizar a rede social, coloque regras. Se você não impor regras, se você não colocar regras, essas pessoas que utilizam a rede social à sua volta dentro de casa, elas não vão ter limite. Então, infelizmente, muitas vezes somos nós pais, somos nós família que precisamos colocar limite nos filhos, nas pessoas que convivem conosco dentro de casa. Varonil, Varonil, um tempão que eu não te vejo, Varonil aparece, tá? Um abraço para você e para sua família. A Zete Matos também, minha amiga, beijo para você, tá? Então nós vimos aí a nomofobia, né, que é a ansiedade pela falta do aparelho ou pela bateria que está descarregada. Então assim, não vamos vamos começar a compreender que isso já é uma doença, né? Eu acredito que eu não posso ficar sem o celular carregando na tomada, que o tempo todo ele tem que ficar carregando na tomada, que eu não posso me desconectar. Isso já é uma doença que o meu cérebro já está internalizando para o meu dia a dia, ok? Aí nós já falamos da depressão, problema de coluna, a perda auditiva, falamos sobre a insônia, né? Que a luzinha do aparelho, utilizar o aparelho na madrugada o tempo todo, ficar aguardando alguém mandar uma mensagem, vai prejudicar, né, a qualidade do nosso sono, vai prejudicar esse hormônio, né, que ajuda a gente a pegar no soninho rápido, ter aquele sono gostoso da noite toda, né? E vimos também a nomofobia, que é a falta do aparelho, a ansiedade por falta do aparelho. Agora nós vamos também ouvir falar de algo que também não é muito comum se falar aqui no Brasil, que é a síndrome do toque fantasma. Esse daí tá demais. Gente, como tem gente com essa síndrome, né? A síndrome do toque fantasma. Eu acredito até que algumas pessoas, ao me ouvir falar síndrome do toque fantasma, já até entender o que é, né? O aparelho tá lá, paradinho, aí você acredita que ele tocou. Aí você vai olhar, caramba, não tem ninguém, não tem chamada nenhuma. Não existe ligação. Ué, mas eu ouvi o aparelho tocando. Mas ele não tocou, já está lá no seu subconsciente, né? O toque do aparelho, a necessidade de ouvir o vibrar do aparelho, de ouvir o toque, de ouvir alguém te ligar, já está lá dentro do seu subconsciente internalizado. Aí você vai acreditar fielmente que tem alguém te ligando, que tem alguém te chamando no Zap, que tem alguém lá te chamando no Facebook, né? Então isso se chama a síndrome do toque fantasma. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, para a gente não ficar doente, para a gente ter mais qualidade de vida, né? Na verdade, assim, essa pesquisa, ela foi feita na Universidade Estadual da Califórnia, através de um médico chamado Dr. Larry, né? Larry Rosen. Então, assim, o que acontece? As coisas demoram muito a chegar no Brasil pra gente. Quando alguma doença, quando alguma síndrome chega aqui, lá nos Estados Unidos já está cansado de existir. Lá já está cansado de ser tratado. Quando a internet, o uso abusivo da internet começou a ser considerado doença aqui no Brasil, nos Estados Unidos já era há muito tempo. Então, assim, eu gosto sempre de estar pesquisando com mais foco nos Estados Unidos e pesquisando aqui pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde também, né, que é a nossa maior influência
aqui é a OMS, né? E os Estados Unidos, ele está muito na nossa frente, os Estados Unidos, em termos de pesquisa para qualquer coisa. Então, assim, não deixe essa síndrome do toque fantasma dominar sua mente, dominar sua vida, porque infelizmente isso acontece. Quando você está esperando o retorno de algo, quando você quer muito falar com alguém, quando você espera muito alguma coisa, cria uma ansiedade, uma expectativa em torno da rede social, você vai achar que ouviu o seu celular tocar. Você vai achar que tocou, você vai achar que você ouviu vibrar, você vai achar que você ouviu o toque. E aí você vai lá, pega o celular, né? Você vai lá pegar o celular e falar assim, caraca, não tem nada aqui, ninguém me ligou, né? Mas isso acontece, que já aconteceu comigo há muito tempo isso. E eu... depois eu fui me dar conta, caraca, eu tô esperando muito, eu tô com muita ansiedade, muita expectativa em algo que eu quero que aconteça, que eu quero que me retornem, e eu comecei a imaginar que eu estou ouvindo aquele retorno. Então, assim, cuidar da nossa mente, ter um limite para a gente estar utilizando a rede social de forma consciente, de forma positiva, de forma que a gente atraia coisas boas para a nossa vida. Eu costumo até dizer assim, a rede social, ela nos empodera. A rede social te empodera. Você pega o teu trabalho, você joga nela, você sabe, vai se sentir empoderado. Mas ela também te adoece. Então, assim, para ela te empoderar, vai depender de você colocar limite. Vai depender de você criar regras. Vai depender de você... como é que se fala? Você se conscientizar de que você não pode permitir que a rede social te domine. É você que precisa dominá-la. Então, assim, você tem que ter dia para ter... Eu, por exemplo, eu atendo coach pedagógico, atende os pacientes da psicanálise, né? E o que eu fiz? Eu comprei uma outra linha de telefone. Eu tenho 2 aparelhos de telefone, um aparelho com uma linha é só para me atender o meu trabalho na prefeitura e para me atender meus amigos, em particular, né? E atender o banco de emprego. Então tem uma linha só para isso. Por quê? São pessoas que eu preciso estar conectada o tempo inteiro, 24 horas conectada. É o meu trabalho na prefeitura, é o banco de emprego junto com a Larena ali, que a gente trabalha junto no Rio, e os meus amigos, a parte pessoal da minha vida. E eu tenho um outro aparelho com uma outra linha que eu atendo meus pacientes da psicanálise e atendo também o meu grupo do coach pedagógico, que são os meus alunos, onde eu passo orientação de planejamento de vida, planejamento para passar em concurso público, planejamento para passar no Enem, planejamento social, né? E o que eu faço? Esse aparelho de telefone, que é voltado só para a psicanálise, para o coach pedagógico, ele não fica comigo o dia inteiro. Eu só pego ele, só tomo posse dele quando eu chego em casa do meu outro trabalho. Então, se eu chego em casa às 5 horas da tarde, eu só atendo esse grupo de 6 às 10 da noite. Então, de 6 às 10 da noite, eu atendo esse grupo desse aparelho celular. E ele fica em casa, o dia todo em casa, esse aparelho. Eu só ando com o outro o dia todo, aquele que eu posso estar falando com ele o dia inteiro. Com o outro eu não vou precisar falar o dia todo, que eu tenho um horário e tenho os dias certos para falar, que os pacientes e os alunos já sabem o dia e o horário que eu vou atendê-los. Então, eu não carrego ele. Por quê? Porque se esses 2 grupos me verem online, vai achar que eu não quero atendê-los porque não quero. Entendeu? Então foi necessário eu criar essa medida na minha mente, né, e colocar em prática como planejamento de vida, para que eles não tenham acesso a outra rede minha e ali eu possa realmente trabalhar à vontade, sem aquela preocupação de, poxa, estão achando que eu não quero atender, estão me vendo online e tá achando que eu estou ignorando a mensagem, mas não é. Então, assim, foi comunicado para esse grupo de pessoas que eu ia ter um outro aparelho com uma outra linha, que só ia pegá-lo a partir de tal hora, tal hora. Então, a maioria das pessoas que já conhecem meu trabalho já sabe que esse grupo eu atendo de 6 da noite às 10 da noite, num outro aparelho, num outro número de celular. Então, assim, foi necessário eu me organizar desse jeito para que a minha mente relaxasse, para que o meu corpo relaxasse e se concentrasse mais a dividir as minhas tarefas diárias. Então, eu creio assim, eu creio que nós precisamos colocar limite. Maura, minha irmã, me assistindo, beijo, mana, te amo. Tenho que ir fazer uma visitinha pra você, tá? Beijão aí no Roger, no Luizinho, tá? Beijo pra você, te amo.
E então, assim, é necessário que a gente se organize de uma forma a não prejudicar o nosso dia a dia, até porque tem pessoas que são bipolares, que uma hora tá muito ao extremo alegre, outra hora tá ao extremo triste, agoniado, desesperado. Então, assim, essa rede social, esse uso excessivo, esse uso abusivo da rede social, pode estar a todo momento mudando o seu humor, fazendo vocês se sentir péssimo em alguns momentos e se sentir valorizado em outros momentos. E aí a gente não sabe como é que se fala? A porcentagem que vai estar atribuindo no seu interior, no seu consciente, de alegrias ou de tristezas, de positividade ou de negatividade. Então, assim, é necessário a gente ter limite do uso dessa rede social, é necessário a gente não criar uma expectativa surreal, né, para esse trabalho, para esse envolvimento nosso como ser humano ou como profissional na rede social, né, porque a gente entra na rede social em busca de alguma coisa. Todo mundo está em busca de alguma coisa na rede social, né? Uns vão buscar namorado, outros vão arrumar esposa, marido, outros vão divulgar o seu trabalho, outros vão ajudar pessoas. Não interessa com que motivo você se envolve com a rede social. O que vai interessar, o que vai importar é que você tenha limite e que você não permita que as suas expectativas possam ser frustradas a ponto de estar acarretando doenças para a sua vida, ok? Então, a rede social, ela pode empoderar você e ela pode também te adoecer. Então, o melhor é que ela te empodere. O melhor é que você se sinta empoderado com ela, que você use de uma forma positiva para você somar para a sua vida, para você acrescentar para a sua vida e não para estar diminuindo aquilo que tem dentro de você. Há poucos dias atrás, né, uma amiga minha, não vou citar nome, mas uma amiga minha estava muito triste com a rede social, tal, porque algumas pessoas estavam fazendo críticas negativas para ela, e eu virei para ela conversando com ela, falei assim, poxa, mas olha só, não tem pessoas que fazem críticas positivas para o que você faz? Aí ela falou, tem sim. Aí eu falei, poxa, então continua com o seu trabalho em prol dessas pessoas que falam positivo para você. Esquece essas pessoas que falam de forma negativa para você, bloqueia, tira, mas você não vai parar um trabalho bonito que você faz por causa de uma minoria de críticas negativas. Então, assim, aí ela foi, pegou, pensou bem e na semana seguinte ela já estava de volta para a rede social. Assim, eu achei maravilhoso aquilo, dela poder refletir nas palavras que eu falei para ela e ela poder, ela percebeu que ela realmente precisava continuar com aquele trabalho e hoje, gente, ela tá, sabe, ela leva um monte de curtida, tem muita gente que fala positivamente pro trabalho dela, tem muita gente que exalta o trabalho dela, assim, eu fiquei assim muito feliz da minha fala naquele momento, tá sendo introduzida na mente e no coração dela de uma forma a fazer com que ela se sentisse bem, que eu contribuísse para a vida, pro lado positivo da vida dela. Então, assim, nós somos seres humanos. A Bíblia fala que a nossa boca, ela tem poder, que a nossa palavra, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, assim, sempre se permita que a sua boca abençoe. Algumas pessoas já me questionaram por que eu tiro uma foto e na minha foto eu boto um versículo da Bíblia. Porque eu, como psicanalista, eu como bispa de uma igreja evangélica, eu como pedagoga, como tendo um grupo de jovens que me acompanham, de pessoas que me acompanham, eu influencio essas pessoas. Então, se eu posso influenciá-las para o bem, para o reino de Deus, se eu posso influenciá-las mostrando a palavra de Deus que cura, salva e liberta, por que não fazer isso? Então, o que eu faço? Eu uso a minha imagem e evangelizo ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma estratégia que eu criei. Eu não estou preocupada ali em mostrar meu rosto, de mostrar uma roupa, eu estou preocupada ali em pregar o evangelho, né? Então, se eu sou uma referência, então que eu use a minha imagem sempre para o bem. Então, todos nós somos referência em algum meio. Então, não interessa em que meio você é uma referência, mas seja sempre uma referência
positiva para o meio que você é inserido. Nunca seja uma referência negativa, sempre seja uma referência positiva. E a rede social é algo que hoje em dia é muito olhado. As pessoas ficam muito tempo da sua vida na rede social e nós precisamos de coisas boas na rede social. Então imagina se eu faço um pouquinho de coisa boa aqui, aí faz ali você, aí o Dr. Marcos vai lá e faz um pouquinho de coisa boa lá na rede social, aí vai a Zete, faz ali, Stephanie, beijo Stephanie Batista me assistindo, te amo, tá Stephanie? Minha cabeleireira, gente, a Stephanie, ela é linda. Então, gente, seja uma influência positiva para a vida das pessoas que te acompanham na rede social. Porque, com certeza, quando você é usado de uma forma positiva, você vai ser retribuído. Você nunca espere ser retribuído pelas pessoas que você está fazendo bem. Eu sempre vejo que a minha retribuição maior, ela vem de Deus. Eu penso, Deus realiza na minha vida. Eu oro e Deus realiza na minha vida, sabe? Eu busco a Deus e Ele realiza na minha vida. Mas assim, a minha expectativa não está aqui na terra, não está no ser humano. Eu faço porque é o dom, então você vai fazer porque é o teu dom, você vai ajudar porque é o dom que você tem, mas não cria expectativa na rede social, nem no ser humano, não. A sua expectativa não pode estar aqui. A sua expectativa tem que estar sempre em Deus, porque aquilo que a gente como ser humano, como carnal, não pode fazer um para o outro, Deus ele vai fazer por nós, ok? Então, eu espero que quando a gente fala dos sinais de que o uso da rede social, eles estão nos deixando, te deixando doente, então começa a se observar mais e perceber, não permita que a rede social ela venha te adoecer, né? Começa a controlar o sonzinho que você bota no ouvido, né, o fonezinho, começa a controlar esse volume, não coloca um volume excessivo no seu ouvido, começa a controlar a sua expectativa, não crie muita expectativa com as pessoas que você conversa, com as coisas que você fala, com as coisas que você assiste, com aquilo que você posta, em achar que as pessoas têm que falar para você aquilo que você espera ouvir, tá? Toma cuidado para você não entrar em depressão, não criar uma grande ansiedade na sua mente, no seu coração. E também tomar cuidado com a insônia, né? Não, na hora de almoçar, não levar para a mesa o celular, tentar comer na mesa, sair um pouquinho do sofá, sair um pouquinho do ambiente mais popular, vem pra mesa, se reunir em família, todo mundo deixa o celular na sala ou no quarto, vem sem celular pra mesa, porque ali, naquele momento daquele café com a família, no momento do almoço com a família, vai acontecer um diálogo, que muitas vezes, ou por muito tempo, esse diálogo pode estar sendo interrompido pela rede social. Muita gente já não conversa mais o seu dia a dia. Muitas pessoas não chegam mais em casa do seu trabalho e contam um para o outro como foi o seu dia. Tem pessoas que acabam de chegar, jovem, mãe, pai, tios, família, às vezes até adulto. Acaba de chegar em casa, a primeira coisa que faz é sentar no sofá, pegar o celular e começar a interagir com o celular, né? E às vezes esquece de estar falando assim, poxa, o meu dia hoje não foi cansativo, poxa, o meu dia hoje foi maravilhoso, né? Poxa, o meu dia hoje teve... Gente, esse diálogo sem o celular na mão, esse diálogo sem o aparelho eletrônico que está na nossa mão, esse diálogo ele é muito importante. É esse diálogo que vai sustentar a sua família, é esse diálogo que vai sustentar a sua vida, é esse tipo de diálogo que vai trazer a compreensão para muitas dificuldades que podem estar sendo geradas dentro da sua casa. E que elas estão acontecendo ainda porque ninguém sentou para conversar, ninguém sentou para discutir. Por quê? Porque a rede social não deu tempo. Porque ela está tomando todo o seu tempo a ponto de você achar que não tem tempo para isso. Mas você tem tempo. É só limitar a rede social e tirar um tempinho para todos de dentro de casa. Ok? Aí a gente viu também, falamos sobre a nomofobia, não deixar que essa síndrome, que essa nomofobia entre na sua mente, de você achar que tem que estar conectado o tempo todo, que o celular tem que estar ligado na tomada para você se sentir bem, tem que estar 100% já, mas você deixou ligado na tomada para não correr o risco de descarregar. Ou se esqueceu o aparelho em algum lugar, fica enlouquecido ou enlouquecida porque o aparelho não está perto de você. Tá? Então, assim, vamos diminuir ou, de repente, até acabar com essa nomofobia, ok?
Cuidado também com a síndrome do toque fantasma, né? Quando você perceber que alguém tá me chamando, tocou o celular e você vai lá olhar e não tem nada, peraí. E a doutora Marcilene falou sobre isso, né? Que é a síndrome do toque fantasma. Então, minha mente já está ficando comprometida. Então, eu vou me desligar um pouquinho, deixa o celular descansar, né? Então, é só você criar um equilíbrio na sua rotina, ok? Equilíbrio na rotina, desligar o celular, bota o celular em modo avião, quando você for dormir, ou quando você quiser relaxar, ou quando você já tiver atendido todo mundo, ou quando já acabar o seu horário de expediente do trabalho, coloca ele no modo avião ou desliga ele, deixa o aparelho relaxar e a sua mente e o seu corpo também vai relaxar, ok? Já falei sobre as refeições, né? Não levar o celular, o aparelho eletrônico para a mesa. Deixa ele num canto reservado e vai para a mesa para você criar um diálogo com a sua família, poder conversar outros assuntos que são offline, que não são assuntos da rede social, ok? E você conseguir também descansar sua mente. Vai praticar atividades que não precisa você estar com o aparelho o tempo todo na mão, que não precisa você estar conectado o tempo todo com o celular. Não é verdade? Atividades offline, vai fazer uma atividade física, vai correr, vai caminhar, vai assistir um bom filme na televisão, vai assistir uma Netflix, se não tem, assiste o YouTube. Mas assim, a gente tem muitas atividades offline para a gente estar praticando, para a gente estar acrescentando no nosso dia a dia. A Lene Moretti, oi Lene, a parte do Senhor, minha linda, tudo bom? Então, o que acontece? Nós precisamos ter um equilíbrio a ponto de saber, eu tenho 1 hora para a rede social, mas eu tenho também, toda semana eu vou tirar um dia para me divertir. Eu vou tirar, toda semana eu vou tirar um dia, 2 horas para assistir um filme com a família. Toda semana eu vou tirar 1 horinha para mim conversar um pouquinho para saber como é que tá a vida das crianças na escola, como é que tá a atividade escolar do adolescente de dentro de casa. Então, assim, gente, cria uma rotina. Não acha que você envelheceu e não tem mais idade para criar uma rotina, que rotina é coisa de criança, que rotina é coisa de adolescente. Não é. Rotina é para qualquer pessoa que quer se organizar. Toda pessoa que quer se organizar e quer ser bem-sucedida em tudo que ela faz, seja profissionalmente ou seja socialmente, ela precisa de uma rotina. A gente precisa. Essa rotina não precisa ser uma rotina rígida, rigorosa. Ela pode ser flexível. Eu posso traçar metas, criar rotina e de repente eu ter que modificar em um ponto ou em outro. Não interessa as mudanças que vão ser feitas nessa rotina. Mas eu preciso partir de um ponto. Eu preciso partir de um ponto e saber até que ponto eu quero chegar. Enquanto eu não souber em que ponto eu estou e aonde eu quero chegar, e minha vida ficar totalmente desorganizada, sem rotina, sem horário de acordar, sem horário de dormir, sem horário de pegar no telefone, sem horário de chegar no trabalho, sem horário de sair para resolver minha vida, vai ficar difícil. Eu vou me tornar uma pessoa totalmente desorganizada e aí isso vai trazer para a minha vida mais conflitos e vai me gerar um descontrole emocional forte a ponto de acarretar doenças para a minha vida. Então, assim, permita que a rede social na sua vida te empodere, tá? Que ela pode ser usada na sua vida de uma forma positiva e que você leve para outras pessoas também adiante, pessoas que te admiram, pessoas que te acompanham, pessoas que lidam com você todos os dias, que conversam com você todos os dias. Permita que esse momento da rede social na sua vida seja para influenciar para o lado positivo na vida das pessoas, ok? E colocar limite é o principal para o nosso dia a dia. Colocar limite, criar regras, criar metas. Ok, gente? Bom, foi fácil falar desse tema, né? Na semana que vem eu vou estar colocando novamente uma maquete lá com 2 temas e vocês vão estar votando no tema. Sempre coloca lá só o número para mim, ou no Messenger, ou lá no WhatsApp, ok? Para vocês estarem votando. Só colocar o número, eu sempre boto 1 e o 2, boto no máximo até o 3 na enquete, até 3 temas. Aí você só botar o número lá para estar votando. E aí daqui a 15 dias novamente eu pretendo fazer a última live ainda, antes do ano novo,
na semana do Natal pro Ano Novo, tá fazendo a última live do ano pra gente, né? E eu gostei muito da presença de vocês, muito obrigada pela audiência. Eu vou estar colocando lá no salvando no Facebook. Quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, tá? Depois pode clicar lá e vocês estarem assistindo a essa live de hoje, que foi falando sobre sinais de que o uso das redes sociais estão te deixando doente, ok? Um beijo para vocês, amo vocês e que eu possa ter contribuído para o bem-estar da vida de vocês, ok? Fiquem com Deus.